1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6. A partir do versículo 12. Aliás, eu só vou ler o versículo de número 12, 13 e 14. Amém? 1 Timóteo 6, versículo 12, 13 e 14. Diz assim. A igreja achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Amém. Versículo de número 12 diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Versículo 14 diz: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O jovem Timóteo, ele era um jovem que havia sido separado para o ministério da casa do Senhor. A Bíblia diz que ele era filho de uma judia e de um homem grego, e que Paulo, por conta das desavenças dos judeus que problematizaram a vida desse jovem, resolveu circuncidá-lo para acabar com uma rixa entre a igreja primitiva e entre os judeus. E Paulo, ele teve um cuidado, ele minuciosamente escreve para este jovem 2 epístolas, 2 cartas, para lhe admoestar quanto ao tocante ao seu ministério, como ele deveria se comportar no seu ministério. E no capítulo de número 6, continue com a Bíblia aberta, capítulo de número 6, versículo de número 12, Paulo, ele continua admoestando, dando exortações e conselhos gerais, resumindo o que esperava que Timóteo realizasse na igreja. E no versículo de número 12 diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Os jovens, eu não sei se tem algum aqui entre os jovens que deseja prestar o serviço militar. Tem algum de vocês que deseja prestar o serviço militar, servir o exército, as forças armadas? Amém. Os jovens têm o interesse de servir as forças armadas quando se completa a maioridade. Com 17 anos e meio, o jovem já pode procurar o quartel da sua cidade e procurar o alistamento. Não é assim, igreja? Então, o jovem aos 17 anos procura o tiro de guerra da sua cidade para fazer o seu alistamento, para ser convocado, para receber uma reservista. Documento esse que lhe garante que após servir as forças armadas durante mais ou menos um ano, não é? Se eu não estou enganado, aquele jovem, se haver uma guerra, ele recebe uma série de acompanhamento do exército e ele é preparado para a batalha. Lá eles vão te ensinar a como possuir armas, a como atirar, vão treinar a sua mira, vão lhe dar todo o acompanhamento para você ficar esperto ao serviço militar. É importante que nós compareçamos quase aos 18 anos aos quartéis para nos alistarmos. Eu fiz isso, os jovens que estão aqui provavelmente farão isso. Então é um direito, é convocado todo homem com 17 anos e meio a 18 anos para prestar o serviço militar. E na vida espiritual não é diferente. Paulo, ele começa o versículo de número 12 dizendo: milita a boa milícia da fé. Porque no tocante à vida espiritual, muitas vezes, muitos de nós pensamos que só Deus pode pelejar. A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor Deus dos exércitos de Israel. Então, muitas vezes, nós temos uma teologia, uma ideia errada, quando achamos que só Deus tem o poder de pelejar as causas espirituais. Nós achamos que por Deus ser infinitamente soberano, por Ele ter um poder infinito, por Ele ter extremo poder e autoridade
da terra e sobre o mundo espiritual, achamos que somente Deus tem o dever de batalhar as batalhas espirituais, quando na verdade não é assim. A Bíblia nos mostra que nós somos um povo eleito, uma raça escolhida, nós somos sacerdócio real. Então, nós como servos de Deus fazemos parte também do exército espiritual de Deus. Nós somos soldados de Deus, nós somos cadentes do reino de Deus. E é necessário, e Jesus ele conta conosco para defendermos a nossa fé, para defendermos a bandeira do Evangelho, para proclamarmos o Evangelho, porque na vida espiritual vemos quão grande, travada e reída é a batalha. E o soldado ele possui o armamento e ele possui a sua roupa, o seu fardamento militar. Como soldados de Deus, nós temos que estar preparados para combater os combates espirituais. E como todo soldado, como toda guerra, existe várias e várias metas, várias e várias missões, a qual nós vamos explanar aqui no decorrer dessa mensagem. A missão que o militar espiritual, a missão que o soldado espiritual tem de fazer pela bandeira do Evangelho. Mas antes vamos entender, eu te falei que todo soldado ele precisa estar armado para uma batalha. É necessário que nós, como soldados do exército de Cristo, estejamos armados. Porque diante de um cenário de guerra, de uma batalha, você nunca verá um soldado, um militar desarmado. Sempre que você vê uma passeata de militares, ou 7 de setembro, desfile de 7 de setembro, você vê as tropas alinhadamente fardadas e com as suas armas. É necessário que o soldado de Cristo esteja armado. E se você me perguntar, auxiliar Iago, quais são as armas da nossa milícia? Quais são as armas do nosso batalhão? Nós vamos agora para 2 Coríntios, pertinho, abra sua Bíblia lá. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Vamos avançar, porque as horas não esperam a ninguém. 2 Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 3 e 4. Veja o que diz aí. 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, diz o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas, versículo de número 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, Jesus ele não dá a nós um rifle. Jesus ele não dá a nós uma metralhadora. Jesus ele não dá a nós uma bazuca. O armamento do cristão não é armas carnais, não são poder bélico. Mas a parte B do versículo diz que, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A arma que Jesus Cristo nos dá, as nossas armas, o nosso armamento é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É através dessa palavra jovem que você vai conseguir vencer as batalhas espirituais da tua vida. É através da palavra de Deus que a igreja rompe as barreiras. É através da palavra de Deus que o soldado de Cristo tem autoridade, tem intrepidez de invadir o terreno do inimigo. O diabo ele está preparado, o mundo ele está com seu exército preparado. O ataque do mal é nefasto, o poder bélico do inimigo é nefasto, mas mais poderoso do que as armas do pecado, mais poderoso do que as armas do inferno, mais poderoso do que todo o poder bélico de Satanás é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa arma, ela é a nossa metralhadora, ela contém 66 balas dentro de si. A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela é o armamento, ela é a metralhadora que neutraliza o poder do inferno. Aleluia. Não é carnal, a nossa arma não é carnal. Tem muito crente que tem esse discurso que nós devemos vencer o mal, a nossa briga espiritual é na carne, né? Nós vivemos um cenário político do nosso país que proclamava isso. As pessoas deviam pegar em arma, não temos que defender o nosso país e
tal, e fazer um ode ao armamento, que nós devíamos pegar em armas para defender a nação, como se nós estivéssemos numa guerra. E tem muito cristão dizendo isso. Tem muito cristão que ele diz que é crente, mas o seu braço não é crente. Tem muito cristão que acha que a resposta está numa briga civil, numa guerra civil, ou numa guerra entre nações. Mas a verdade é que a nossa batalha não é contra este mundo. A nossa batalha não é contra a política. A nossa batalha não é contra classes ou pessoas de carne e osso. A nossa batalha é espiritual. Aleluia. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. E é a primeira meta dessa missão, é a primeira missão dada ao soldado. Diga, a primeira missão. A primeira missão. Vamos ver onde está escrita a primeira missão do soldado de Cristo, do militar de Cristo. Isaías 61. Isaías capítulo de número 61 e versículo de número 1. Vamos lá, jovem. Vamos ver quem vai achar mais rápido aí. Isaías capítulo de número 61. Já no final do livro. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Primeiramente, a nossa missão, a missão do soldado de Cristo é proclamar o Evangelho. Porque o diabo, desde Adão e Eva até aqui, aprisionou muitos seres humanos. E ele aprisiona os seres humanos com prisões e grilhões espirituais. As vidas que estão nesse mundo, jovem, elas estão aprisionadas pelo pecado. Porque é o pecado que escraviza. E o diabo ele se utiliza do pecado para escravizar as almas. É por isso que você vê gente que não consegue se libertar do alcoolismo, meu querido irmão. É por isso que você vê muita gente que não consegue se libertar das drogas. É por isso que você vê muita gente que não consegue se libertar da prostituição. É por isso que você vê muita gente que não consegue se libertar da corrupção, ou do roubo, ou da marginalidade. Porque essas pessoas estão escravizadas. As suas almas estão com algemas espirituais. E elas estão aprisionadas, vivem em escravidão. Muitas vezes elas têm um discurso que acham que estão livres, que acham que são livres para pecar, mas na verdade estão sendo escravizadas, minadas e roubadas por Satanás. Porque o inimigo, você sabe, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele escraviza o ser humano através do pecado. Então a primeira missão do soldado de Cristo, a primeira missão do militar de Cristo é libertar as almas, proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. E nesta noite, jovem, o Espírito Santo, Jesus, que é o teu general, ele está perguntando: posso contar com você? Posso contar com a Igreja Batista Monte Moriá? Vocês são o meu exército. Vão lá, proclamem a mensagem da cruz, mostrem a cruz, falem da salvação, porque tem muitas almas que estão precisando, há muitos cativos que precisam de libertação. E você, jovem, é a ferramenta, é o soldado, é o militar de Cristo, é o cadete de Cristo para essa missão. Vá ao mundo, proclame o Evangelho, pregue para os seus amigos, pregue na faculdade, pregue no trabalho, pregue na vizinhança, que Jesus ele tem salvação, que ele quer libertar o homem das algemas do pecado. Jovem, seja forte, corajoso e proclame a mensagem do Evangelho. Ele conta com você. A nossa missão não é lutar por uma ideologia política, meu querido irmão. A nossa missão não é lutar com armas físicas. Não é pegar em armas e sair defendendo uma causa ou uma ideia política. A nossa missão é a bandeira do Evangelho, é libertar, é proclamar a liberdade aos cativos, é anunciar este Evangelho, é proclamar a palavra, irmã Ana Cláudia, é ter coragem de evangelizar, é ter coragem de abrir a boca e dizer que Jesus é o único que salva e
Aleluia. A segunda missão, diga, a segunda missão. A segunda missão. A segunda missão do soldado de Cristo é militar contra o sistema pecaminoso. Glória a Deus. E a gente vai ver isso lá em Efésios. Efésios capítulo de número 6. É bastante conhecido. Fala da armadura de Deus. Os jovens aqui conhecem. Porque o soldado precisa de armadura. Você tem que ir com a guerra não só para atacar, mas para se proteger. O soldado ele vai protegido com equipamento para uma batalha. Ele está preparado. Ele está equipado. E o soldado de Cristo não é diferente. Tem que estar equipado. Não só com armamento, mas com equipamento de defesa. Efésios 6, versículo de número 12. Efésios 6, versículo de número 12. Diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, fazendo referência àquilo que eu falei agora há pouco, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, a nossa batalha é contra o diabo. Aleluia. A nossa batalha não é contra um político. A nossa batalha é contra as hostes espirituais. Aleluia. Porque o diabo não está de brincadeira, irmãos. Mas a igreja nesses últimos dias parece que está. Não está levando a situação a sério, não está levando a coisa a sério. Enquanto nós dizemos glória a Deus, aleluia, profetizamos, cantamos e pregamos, fazemos campanha para nós mesmos, as almas aí fora estão perecendo. É verdade. Pelo inimigo. E é isso que o diabo quer: acomodação, sonolência espiritual. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer: que a igreja se acomode. As 10 virgens, diz a palavra de Deus, que todas tosquenejaram, todas dormiram. É o tempo de sonolência espiritual. E enquanto você dorme, enquanto você cochila, o diabo está pintando miséria na vida dos seres humanos. Enquanto você dorme, o diabo está indo muitas vezes na tua casa, destruindo a tua casa sem tu perceber. Está entrando no celular do teu filho, ou está entrando na vida da tua filha, ou está entrando jogando ciladas na vida do teu marido, ou na vida da tua esposa, ou muitas vezes é na vida do teu vizinho, ou é na vida de um amigo teu. E você tem a ferramenta mais poderosa, o armamento mais poderoso para combater o pecado. Muitas vezes esse armamento está assim, fechado. A nossa guerra é contra a influência do mal. A nossa guerra é contra o diabo. Porque o diabo não está para brincadeira. O diabo, ele não é criança. Tem muita gente que pensa que o diabo é bobo, né? Tem muita gente que subestima o diabo. Não, o diabo não é ninguém. O diabo não é isso. Não, o diabo não é não sei o quê. Não, meus irmãos, diante de Deus ele não é nada. Mas nós não podemos negligenciar a influência maligna de Satanás. Porque ele está entrando nas faculdades, ele está entrando nas redes sociais, ele está entrando na televisão e minando, entrando na cabeça dos nossos jovens. Muitas vezes é através da educação pública, muitas vezes é através de jogos, muitas vezes é através de filmes, com mensagens emblemáticas, com mensagens subliminares, minha querida irmã, e nós não estamos percebendo. Eu fico muito triste quando vejo a situação das crianças hoje no Brasil. A criança com 12, 11 anos já anda de forma sensual. Isso é triste, isso é nojento, é escroto. A mãe e o pai não repreendem. A criança com 4, 5 anos já sabe dançar um funk, músicas profanas, imundas, que fazem ódio, romantizam a prostituição, romantizam a traição. É verdade. E os lares estão destruídos. A guerra da igreja, meus irmãos, não é contra a política. Vou repetir isso aqui: a guerra da igreja não é de time, que o nosso irmão estava falando. A igreja hoje no Brasil parece que é um time, é uma torcida de futebol. Eu não vou na tua igreja porque isso e aquilo. Eu não vou na tua igreja porque tua igreja tem um costume que a minha não tem. Eu não vou na tua igreja porque eu sou de lá. E o outro passa pelo outro, não fala com o outro, não dá a paz do Senhor. Simplesmente dividindo o evangelho. Enquanto a palavra de Deus diz que
Cristo veio e derrubou o muro da separação. Glória a Deus. Não vou pregar na igreja do nosso irmão, porque o nosso irmão, vou fazer uma visita lá, porque não. Eu sou do clube da Monte Moriá. A minha carteirinha de membro é da Monte Moriá. A minha carteirinha de membro é da Pentecostal. Da AD Pentecostal. A minha carteirinha de membro é da Perus. A minha carteirinha... Uma guerra no nosso meio. Aleluia. Quando a verdadeira guerra deveria ser contra o mundo espiritual. Estamos mais preocupados em saber quem é que prega mais, quem é que louva mais, quem tem mais autoridade, quem fala mais em línguas. Estamos mais preocupados com isso, com boa teologia, ao invés de estarmos preocupados com a guerra espiritual que o nosso mundo vive. Ou você não assiste o noticiário, ou você não navega pela internet, pelos blogs e vê como está o mundo. As guerras. Só no nosso século temos 2 guerras. A do Hamas contra Israel e da Ucrânia contra a Rússia. Tudo culminando para um cenário de uma possível terceira guerra mundial. E que dessa vez não vai ser guerra de arma, vai ser arma nuclear. Você já imaginou a capacidade de poder bélico que uma arma nuclear tem? Se a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi algo terrível para o mundo, matou milhares e milhares de pessoas, imagina uma arma nuclear que pode destruir a humanidade num piscar de olhos. Enquanto isso, a igreja está preocupada em briguinhas e rixinhas internas. Nossa briga é contra o sistema pecaminoso, contra as hostes infernais. Para encerrar, diga a terceira lição. A terceira lição. A terceira lição é militar para vencer. Óbvio. Nenhum soldado vai para uma guerra com a intenção de perder. Não é assim, meu irmão? É verdade. Nenhum soldado quer ir para uma guerra com a intenção de perder. Já estou derrotado, a gente está aqui, mas a gente vai perder. Não. Todo soldado, ele luta com o objetivo de vencer. E nós não estamos na igreja com o objetivo para agradar pastor Benjamin, nem para agradar pastor Josenildo, nem para agradar dirigente de congregação. Não. Eu estou nessa igreja aqui porque eu quero vencer. Porque eu quero chegar lá no céu. O meu objetivo, o objetivo desses jovens deve ser militar para vencer o inferno, para vencer o poder do mal, para vencer este mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci o mundo. Você tem que militar, você tem que lutar para vencer, para dizer onde está o inferno, o teu aguilhão, onde está a morte, a tua vitória, para que nós naquele dia possamos chegar no céu e dizer: Senhor Jesus, eu venci a batalha. Aleluia. É vencer. Vencer ou vencer deve ser o lema da igreja nesses últimos dias. Batalhar para vencer. Você vai vencer este problema. Você vai vencer essa adversidade. Você tem que vencer este vício. Você tem que vencer este problema. Você tem que vencer esta provação. Você tem que vencer essa adversidade. Você, como soldado de Cristo, tem as armas do Evangelho, tem as armas espirituais. E nesta noite Cristo está te dando capacidade. Se você chegou nessa noite destruído, se você chegou nessa noite cansado pelas batalhas espirituais, nesta noite Deus está te dizendo: eu renovo as tuas forças como a águia nesta noite. Sai desse culto fortalecido pelo meu poder. Oh, revassui anda cá, Aleluia. revassui anda Aleluia. fortificado. Receba da parte de Deus força, soldado. Receba a força de Deus nesta noite. Levante a mão e recebe força de Deus. Recebe esse biotônico do céu. Recebe essa vitamina do céu. Renova as suas forças nesta noite. Você não vai desviar. Você não vai entregar a batalha. Você não vai se render ao diabo. Receba força, autoridade e intrepidez para vencer a batalha. Glória a Deus. Aleluia. Já quero encerrar a palavra. Glória. Ele diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Nós militamos, nós lutamos para tomar posse da vida eterna. Glória a Deus. Paulo não escreve a Timóteo dizendo: você tomará posse da vida eterna. Não. Ele diz: toma posse da vida eterna. Glória a Deus. Porque o crente espiritual, ele não tem
vida eterna. Ele tem a vida eterna. Glória. Eu quero encerrar essa palavra, mas vamos lá. Aleluia. Aleluia. Vamos lá Glória a em, Deus. vamos lá em João 3. Jesus falando para Nicodemos. João 3, versículo 36. Ele diz o seguinte, João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem crê em Jesus já tem a vida eterna. Aleluia. Você já pode bater no peito e dizer: eu sou um ser eterno. Glória a Deus. Eu não vou morrer e ficar por isso mesmo. Meu pó não vai ficar naquela terra, meu pó não vai ficar naquela sepultura. Saiba que se você morrer, você tem direito, se morrer salvo em Cristo, você tem direito à primeira ressurreição. Porque nós não vamos ser derrotados pelo diabo. O diabo e a besta, o anticristo e o falso profeta, eles não vão na nossa sepultura pisar e dizer: olha, aqui está enterrada a irmã Ana Cláudia, aqui está enterrado o jovem Pedro, e eu venci, está morto, não vai ressuscitar não. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor e desfrutaremos da vida eterna. Glória a Deus. Você já é eterno, você já tem a vida eterna por direito. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, ele tem a vida. Agora quem não recebe Jesus não tem a vida. Vai morrer nos seus pecados, vai ressuscitar para ser julgado, passar pelo tribunal, pela corte, o julgamento de Deus e condenado ao fogo eterno. Mas você pode ir para o dia do julgamento tranquilo, porque se o teu nome estiver escrito no livro da vida, e se você perseverou até o fim, você será salvo e irá desfrutar da vida eterna. A igreja fica de pé, vou pedir autorização a dirigente do culto para estarmos orando, encerrando o trabalho e também orando para que Deus dê força aos soldados aqui presentes. Porque Pedro é um soldado, nosso irmão aqui é um soldado, o filho da nossa irmã Ana Cláudia é um soldado. E vocês não podem resistir ao Evangelho, vocês não podem desistir, ou melhor dizendo, do Evangelho. Amem essa palavra, jovens, leiam a Bíblia. Hoje a nossa geração de jovens, Ana Cláudia, está cada vez menos lendo a Bíblia, né? A gente tem paciência para ler as postagens no Facebook e no Instagram, mas não separa nem 5 minutos para ler a Bíblia, para ler a palavra. Irmãos que estão aqui também, incentivem seus filhos a ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia juntos, meu filho. Vamos ler a Bíblia juntos, minha filha, né? Porque os nossos jovens não têm conhecimento básico nenhum em Bíblia. Isso é um perigo, porque se um soldado não sabe usar a arma, como ele vai saber lutar? Como ele vai saber se defender? Não é verdade? Então que Deus em Cristo abençoe cada jovem nesta noite. Agradeço também a minha rica oportunidade. Vamos estar orando para irmos embora para os nossos lares e orando para que Deus fortaleça nossas forças e que nos torne uns soldados aptos para vencer. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Peço que todo mundo feche os olhos. Vamos orar. Esse momento ele é espiritual. Senhor nosso Deus e Pai bendito e Pai amado, Senhor, neste momento, cada soldado, Senhor, da tua tropa, todos os soldados que estão nesta noite, deste batalhão da Monte Moriá, está te pedindo, Senhor. Nós já entendemos, Senhor, a nossa missão, que a nossa missão é proclamar liberdade aos cativos, que a nossa missão é lutar contra as potestades, contra as hostes malignas, e que a nossa missão, Senhor, é vencer. Nós temos que pelejar para vencer, para chegar na glória, para receber a recompensa, a nossa coroa de glória, o nosso galardão, Senhor, aí nos céus. Então, Senhor, quem chegou aqui fraco na fé, pensando em desistir, pensando em esmorecer, pensando em desviar, Senhor, é um soldado ferido, Senhor, é um soldado que está passando por dificuldades, ou foi atingido nesta batalha espiritual. Eu te peço nesta noite, Senhor, vem com a medicina do céu, reabastece este soldado, reabastece a tua igreja, nos dá força, autoridade, intrepidez, e que nós não vemos baixar as nossas armas, que nós não vemos baixar a nossa guarda para o inimigo, e que nós tenhamos coragem, que nós levantamos os nossos pés, as nossas mãos, e nós levantemos as nossas
diga amém.